Pessoal, para a questão número 13, vocês devem acessar o vídeo em que nós falamos sobre a determinação do limitante quando há mais de dois reagentes. Ao final da aula, eu deixei uma orientação para vocês de como a questão pode ser resolvida utilizando-se duas técnicas diferentes, e na descrição do vídeo vocês terão a resolução em PDF, tá? Então, nesta aula, nós vamos iniciar a resolução pela questão número 16. Bem, a questão fala que o mínimo de energia necessária para a mudança de conformação de uma molécula específica no olho é de 164 kJ por mol e pede para calcular o comprimento de onda mais longo visível ao olho humano. Essa questão, basicamente, nós precisamos determinar o comprimento de onda a partir da relação de energia de um fóton. A gente já sabe que a energia pode ser calculada através do produto da constante Planck vezes a frequência da radiação. Entretanto, como nós não queremos determinar a frequência, nós vamos substituir essa expressão por Hc sobre lambda. E o detalhe aqui é que a gente não pode utilizar diretamente esse valor de 164 kJ, porque esse valor refere-se a um mol de fótons. E na expressão E igual a Hc, nós tratamos da energia de um fóton. Então, o passo inicial para a resolução da atividade é simplesmente utilizar uma regra de 3 simples, na qual nós vamos relacionar 164 vezes 10 a terceira joules para 6,02 vezes 10 a 23 fótons, ou seja, 1 mol, mas nós precisamos da energia de um único fóton, e assim nós fazemos o cálculo. Como primeiro resultado, nós teremos 2,72 vezes 10 a menos 19 joules. Com este valor, agora sim nós podemos aplicar na expressão E igual a Hc sobre lambda. Fazendo as devidas substituições, encontraremos aproximadamente 7,31 vezes 10 a menos 7 metros, respeitando-se as unidades via análise dimensional, mas claro, podemos fazer a conversão para nanômetros, outra regra de 3, e o valor obtido será 731 nanômetros. Na questão 18, qual o comprimento de onda mais longo para que a radiação eletromagnética tem energia suficiente para ejetar um elétron de uma superfície de prata? Portanto, temos uma questão de efeito fotoelétrico. É dada a função trabalho da prata, 4,73 elétron-volts. E pergunta se essa radiação está na região do visível. Lá no nosso material de estudo, nós vimos que o comprimento de onda mais longo, ou melhor, pode ser perguntado de duas formas, ou o comprimento de onda mais longo, ou a frequência mínima, para que isso aconteça. Seria essa frequência mínima a frequência de corte. Então, para a gente calcular esse comprimento de onda, podemos utilizar a relação lambda igual a Hc sobre a função trabalho diretamente, desde que para esse cálculo nós consideramos que a energia cinética é igual a zero. E aqui nós vamos fazer apenas as substituições. Para este exercício não vamos trabalhar com elétron-volts. Vamos utilizar aqui, vamos transformar para joules, as unidades no sistema internacional com as quais estamos mais habituados a trabalhar. Mas depois a gente pode fazer também, aliás, nós faremos uma atividade em elétron-volts. Bom, 1 elétron-volts corresponde a 1,602 vezes 10 a menos 19 joules. E aqui, desde que nós já sabemos que podemos trabalhar com essa relação, lambda igual a Hc sobre a função trabalho, basta fazermos as substituições com o cuidado das unidades utilizadas. Efetuados os cálculos, o valor obtido será aproximadamente 262 nanômetros. E a radiação não estará na região do visível, que é compreendida entre 400 e 700 nanômetros. Na questão 19, o item A pede quais são os números quânticos principais correspondentes às linhas marcadas com A e B. Bem, o enunciado sugere que nós temos o espectro de emissão de uma espécie qualquer, tipo hidrogênio, em fase gasosa. E as linhas de transição ocorrem para o estado fundamental, a partir dos estados de maior energia. Bem, pelo gráfico nós temos os níveis correspondentes ao aumento do comprimento de onda. Então, nós temos aqui o maior comprimento de onda, que corresponderá à menor frequência. Menor frequência, a gente sabe que energia é proporcional à frequência, então, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, menor a energia.
Portanto, nós podemos considerar que esse patamar energético corresponde ao estado fundamental, N igual a 1. Sendo aqui N igual a 1, 2, 3 e 4. Logo, o item A, as linhas marcadas com A e B, A é igual a 3, N igual a 3 para A e N igual a 4 para B. No item B, vamos utilizar aquela equação, a variação da equação de Rydberg, na qual nós podemos determinar o Z, o número atômico do elemento. Substituição de valores, sem grandes complicações. Conhecemos o comprimento de onda correspondente à linha A, então vamos substituir na fórmula. Valores substituídos, encontraremos E igual a 4 para o berílio. A questão 20 também é fundamentalmente aplicação de fórmula. Foi dado um íon tipo hidrogênio com uma certa velocidade e comprimento de onda de de Broglie. Queremos inicialmente saber qual o íon e se o comprimento de onda de de Broglie do átomo neutro, na mesma velocidade, será diferente. Bem, comprimento de onda de de Broglie nós já sabemos que é H sobre mv. Se queremos agora determinar a massa, faremos constante Planck sobre lambda vezes velocidade. Vamos fazer as substituições. Constante Planck, temos 6,8 vezes 10 a menos 15 metros, já que a unidade é dada em picômetros. Picômetros 10 a menos 12 metros, vezes 10 a menos 3, temos aqui 10 a menos 15. E a velocidade, 6,5 vezes 10 a sexta. O cálculo fornece 1,499 vezes 10 a menos 26 kg, ou 1,499 vezes 10 a menos 23 gramas para a massa de uma única partícula do íon. Como nós queremos identificá-lo, então vamos descobrir qual a sua massa molar, gramas por mol. Então essa massa corresponde à massa de apenas uma partícula, mas queremos determinar a massa de 1 mol, 6,023 vezes 10 a 23. Fazendo o cálculo, nós vamos obter 9 gramas aproximadamente, que corresponde ao íon berílio. E como ele nos diz na questão que é um íon tipo hidrogênio, então um íon com apenas um elétron, berílio 3+. E para a segunda pergunta, não fará diferença. O comprimento de onda não depende da carga do átomo, apenas da massa e velocidade. Portanto, o átomo neutro teria o mesmo comprimento de onda. A questão 22 é mais uma atividade relacionada a efeito fotoelétrico, mas aqui nós vamos trabalhar diretamente com unidade de elétron-volts. Um fóton de raio-x de comprimento de onda 0,989 nanômetros atinge uma superfície. O elétron emitido tem energia cinética de 1.243 elétron-volts. Qual a função trabalho? Vamos lá, energia cinética é igual a constante Planck vezes a frequência menos a função trabalho. Foi dada a energia cinética. Lá no nosso material de estudo, nós temos uma tabelinha que nos fornece diretamente o valor de Hc nessa unidade. Então, nós vamos fazer essa aplicação direta. 1.240 sobre o comprimento de onda em nanômetros, sem necessidade de transformação. E o cálculo fornecerá aproximadamente 11 elétron-volts para a função trabalho deste íon. E a questão 23, pessoal, também é muito simples. Qual deve ser a velocidade em metro por segundo de um feixe de elétrons para que estes tenham um comprimento de onda de de Broglie de 1 milímetro? Vamos utilizar outra vez a relação de de Broglie para o comprimento de onda e o cuidado com as unidades com as quais nós vamos trabalhar para obtermos o valor na unidade pedida, valor de velocidade em metros por segundo. Bom, comprimento de onda 1 milímetro, naturalmente nós vamos fazer a conversão para metros. Constante de Planck, joules segundos, mas nós vamos trabalhar com essas unidades. Massa do elétron, 9,109 vezes 10 a menos 31 kg. Colocamos todos os valores com as suas respectivas unidades na fórmula e o valor encontrado será 0,73 metros por segundo.